Um laboratório de cerveja dentro da universidade? Essa é a proposta do Lab Beer, que desde 2012 trabalha com a produção da cerveja artesanal. O laboratório busca melhorar a qualidade da cerveja através de pesquisas que otimizam a utilização de energia. O Lab Beer é um projeto vinculado ao LETA, o Laboratório de Ensaios Térmicos e Aerodinâmicos do Departamento de Engenharia Mecânica da URGS. O LETA é um laboratório ligado à pós-graduação. Nós temos linhas de pesquisa que são ligadas a uma grande área que se chama energia e fenômenos de transporte, como temas específicos ligados à energia, aproveitamento de resíduos sólidos, uso do carvão, uso de energias alternativas e tudo que é ligado à matriz e desenvolvimento de energias e equipamentos. O Lab Beer, ele, embora seja uma produção de cerveja, ele usa esses conhecimentos e por isso que ele é natural dentro de um laboratório de energia e fenômenos de transporte. O LETA, por ser um laboratório acadêmico, ele vive nesse ciclo de ter alunos de graduação, alunos de pós-graduação, pós-doutores, que em função dos projetos que nós temos, eles vão circulando, vão fazendo suas trajetórias. O Lab Beer não é diferente, só que ele é muito mais espontâneo. Ele acaba trazendo para o laboratório gente que gosta de cerveja e que quer se especializar de alguma forma. Eu sou formando em Engenharia Mecânica e o curso de Engenharia Mecânica tem uma boa parte dele, uma boa carga de horas voltado justamente para processos energéticos, térmicos e de fabricação. Então, o Lab Beer acaba envolvendo tanto a parte de projeto e fabricação, visando melhorar os processos, como na parte energética e de troca de calor. Eu faço engenharia de alimentos e basicamente todo o processo de cerveja se aplica na engenharia de alimentos. Trabalho mais na preparação das aulas, né? Preparação também dos experimentos que é feito dentro do laboratório, assim como os trabalhos de graduação, os trabalhos também de TCC e pós-graduação. Junto com isso, temos a novidade também, que é a cervejaria, né? E trabalhamos na preparação da montagem da bancada. O LETA é antigo, o LETA é um laboratório de mais de 15 anos. O Lab Beer começou com um churrasco dos alunos. E no meio do churrasco eles tiraram da garagem todos os equipamentos para fazer cerveja artesanal no chão, no pátio. E eu nunca tinha visto. Olhando aquela situação e vendo que eram meus alunos, eram alunos de mestrado, vou trazer isso para dentro do laboratório. Primeiro vai ser mais higiênico, vai ser mais correto e é uma bela oportunidade para fazer aplicação de conceitos e elevar, inclusive, o nível de fabricação da cerveja. Para o Lab Beer estar dentro da universidade, ele tem que estar atrelado a algum projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa é justamente avaliações energéticas ou do processo de fabricação da cerveja em si, né? O objetivo dele é estudar os gastos energéticos na produção de cerveja, porque o mercado cervejeiro tem aumentado muito ultimamente, principalmente das cervejas artesanais e do pequeno produtor. Então, visa com que esse produtor tenha um menor custo na sua produção. As pesquisas são feitas nesse sentido. A cerveja é tão velha quanto o mundo e ter algum moralismo por se tratar de álcool, né, seria negar aquilo que nós somos como civilização. Nós usamos álcool para diversão, desde que não seja em excesso. Então, nesse ponto, não vejo nenhum conflito de se trabalhar com álcool, nós não comercializamos, apenas fazemos desenvolvimento. O Brasil produz 13 bilhões de litros por ano de cerveja e cervejas artesanais são um diferencial organoléptico, porque é muito diferente de tomar uma cerveja industrial que não usa 100% de malte e tomar uma cerveja feita 100% de malte, como é que a gente faz no laboratório. E esse mercado vem crescendo. A partir disso, utilizando conhecimentos da engenharia aplicados ao processo, acaba se formando uma base de estudo, né?
Eu acho que a partir do momento que tu trabalha no laboratório, qualquer assunto voltado à pesquisa é bem-vindo. Então, está tratando de pesquisa, é um conhecimento a mais para se adquirindo, não só para o laboratório, como para a universidade em si. A cerveja artesanal tem um sabor diferenciado e dentro do LabBeer, a produção é vivenciada pelos estudantes em todas as etapas do processo. Hoje vai ser feita uma cerveja de trigo e o processo de cerveja se inicia pela moagem do malte. O malte de trigo, por não possuir casca, ele pode ter uma moagem um pouco mais fina em relação aos maltes Pilsen. Que o malte Pilsen, por ter a casca que serve como filtro, então a moagem não pode ser muito fina. Feita a moagem, agora a água já está na temperatura correta e a gente vai fazer a primeira infusão para fazer a mistura com os grãos. Então eu vou abrir aqui as válvulas e vou transferir todo o volume de água para cá. Isso é aproximadamente 45 litros. Misturando então o malte com água a determinadas temperaturas, tu ativa determinadas enzimas que também estão no malte. Passados 20 minutos, agora a gente vai fazer o segundo patamar de temperatura, fazendo mais uma infusão de água quente. Agora a gente vai fazer um teste para saber o quanto de amido ainda está presente na solução. Então a gente vai colocar aqui a cerveja retirada e colocar um pouco de iodo. Iodo reage com amido. Quanto mais escuro, maior a quantidade de amido. Então dá para ver que ficou bem escuro comparado ao iodo, então nosso processo ainda não terminou. A filtragem ela é importante porque os grãos que estão no mosto aqui, eles vão começar a se assentar aqui no fundo, em cima de um fundo falso. Então, conforme eu for colocando o mosto de baixo em cima, essa própria cama de grãos vai começar a filtrar o líquido, vai tornar límpido, né? Então vai reter qualquer tipo de grão ou proteína suspensa. Após a filtragem, o mosto é passado para outro recipiente. Então agora a gente vai fazer a lavagem dos grãos para aumentar a eficiência, para retirar o resto do mosto que ficou aprisionado nos grãos. Então agora a gente vai verificar, feito o processo de mostração, fazer o teste do iodo novamente. Com a coloração clara em relação ao iodo, observamos que não há mais amido no mosto. Assim, já pode dar início ao processo de fervura. Então, a fervura dura em torno de 60 minutos e é justamente fazer com que o mosto adquira melhore as propriedades coloidais do mosto. E é nessa etapa que se coloca o lúpulo, que vai dar o teor amargo da cerveja, né? Que é o que caracteriza a bebida. Então agora a gente vai transferir o mosto da panela de fervura para a panela de resfriamento. E a gente vai resfriar utilizando uma serpentina. E então se inicia o processo de fermentação, que dura em torno de 7 dias. Para a fermentação é necessário manter a temperatura controlada, então se utiliza geladeira com controlador de temperatura e se mantém essa temperatura entre 18 e 25 graus Celsius, dependendo, de novo, do que tu espera chegar na cerveja, né? Dependendo do resultado que tu quiser. Então agora a gente vai colocar o prime, que é justamente para fazer carbonatação da cerveja. Então agora, depois de 7 dias, a gente vai fazer um invase da cerveja. Com a garrafa cheia, é só colocar a tampinha.
Depois do envase, a cerveja já está pronta para o consumo. Nós temos explorado muito a confecção, a concepção de equipamentos. Por se tratar de um equipamento artesanal, nós temos o cuidado de buscar soluções para pessoas e não empresas, para que elas possam desenvolver equipamentos mais baratos e principalmente equipamentos que não sejam nocivos à saúde e que, esse é um outro resultado, além dos equipamentos, consumir menos energia e menos recursos. A cerveja artesanal, ela é mais cara energeticamente do que uma cerveja industrial. A industrial, por estar num processo que busca um aproveitamento melhor dos recursos, ela é muito mais barata energeticamente. E a nossa é muito mais cara. Portanto, se você melhora o processo, isso pode ser significativo. A pesquisa que eu conversei com o professor Paulo e a gente está iniciando ela lá juntamente com o Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos, lá no Vale, é para diminuir o tempo de maturação da cerveja. É interessante, os estudos eles trazem informações que muitas vezes, empiricamente, a gente acha alguma coisa, assim como tiveram outros projetos, o projeto para avaliar o quanto de energia se usa para fazer uma cerveja, né, uma batelada. Outro estudo também foi feito aí já a nível de mestrado sobre a pasteurização da cerveja, aumentando a eficiência, e foi aplicado na indústria. Como forma de aproximar universidade e sociedade, o LabBeer oferece mini-cursos para a produção de cerveja artesanal. Em uma iniciativa aberta ao público, o laboratório ensina os primeiros passos do processo. A gente já teve 2 minicursos, eles são ações de extensão da universidade, recebem certificado da universidade, e a gente tem tentado lançar com alguma regularidade, à medida que o nosso pessoal está disponível, que não tem outros compromissos. Nós já fizemos 2 e esperamos lançar no mínimo a mesma quantidade por ano. É bem uma iniciação para as pessoas que nunca viram, mas que se interessam por cerveja, poderem aprender um pouco do processo. A gente dá uma teoria assim, básica, tipo o que é malte, o que é o lúpulo, o que é o fermento, quando deve se usar, e depois a gente faz uma prática, a gente faz cerveja. O laboratório, eles, através dos cursos, né, e das pesquisas, cria um ciclo aí, onde é feita a pesquisa e com essa pesquisa ela é passada para o público, né? Não é guardado nada para a universidade de resultados e pesquisas. Então, a partir dos cursos que são divulgados, muito conhecimento é repassado, né? E então, eu acredito que traga uma maior visibilidade para a universidade, no momento que se cria cursos de extensão dentro da URGS, né? E que traga esse diferencial, que são cursos de fabricação de cerveja abertos ao público, né? É uma forma de você trazer para um ambiente profissional como a engenharia, que é muito clássico e que pensa em coisas muito formais, de você integrar num laboratório diversas áreas de conhecimento e sair um pouco daquilo que é o regular. Então, um laboratório de cerveja, num curso de engenharia mecânica, sim. Por quê? Porque entra mecânica, entra alimentos, entra energia, entra eletrônica. E se a gente puder aglutinar aqui dentro, a importância é de você sair de um papel muito fechado para algo diverso. Se não fosse esse tipo de incentivo ou de equipamento, de disponibilidade, isso caberia a mim desenvolver por conta própria, né? Tem tudo a ver com o meu curso, tudo se encaixa e tudo eu consigo aplicar. Então, muitas coisas que eu aprendo em aula eu vejo ali aplicadas. Então, o que muitos dos meus colegas que optam só por exemplo, trabalhar com microbiologia, não veem o resto
o resto das cadeiras e eu acabo conseguindo ver um pouquinho de cada uma em todos os processos. Então, eu acho que isso contribui bastante para a minha graduação. O laboratório, ele justamente, como eu já tinha a ideia de fazer o estudo cervejeiro e num futuro próximo espero abrir a minha cervejaria, essa formação foi muito importante, justamente possibilitar o estudo, né? Que a partir dos equipamentos do LabBeer foi possível desenvolver o meu projeto de conclusão de curso e com isso, né, chegar a resultados. E esses resultados foram bem satisfatórios. Gostaria de deixar o convite a todos aqueles que gostam de cerveja e que têm algum conhecimento para trazer, que o laboratório ele fica aberto para colaboradores, para pessoas que queiram visitar e que queiram trabalhar aqui junto.